Mas a gente começa falando com o jogo que abriu essa rodada do Brasileirão, o confronto Corinthians e Sport. A gente vai ter melhores momentos, as entrevistas da Neoquímica Arena, a gente já vai para lá. Mas começa contigo, Jean Oddi. Tudo bem? Boa noite. E essa vitória do Corinthians, 2-1 de virada, Jean. Tudo bem, Felipe? Boa noite para você, para o Silas, para o Zé, para quem está em casa. Pois é, acho que assim, foi uma vitória suada, foi uma vitória sofrida e com um roteiro meio estranho, né? Se a gente olhar o que foram aqueles 25 minutos iniciais do Corinthians, foi um negócio avassalador, um verdadeiro massacre do Corinthians por 25 minutos. E ao final daqueles 25 minutos o jogo estava 0-0. E aí tem um pouco da incompetência do próprio Corinthians, né, de perder gols muito claros, mas também teve muita incompetência do Sport por ter errado tanta bola ali, saída de bola, passe no meio-campo. O Sport não conseguia marcar, então, no fim das contas, o Corinthians não conseguiu abrir o placar num trecho do jogo em que ele poderia ter feito 3, 4 gols facilmente. Depois daquilo, a verdade é que o Sport melhorou e aí chegou a marcação do seu gol, mesmo sem produzir tanto quanto o Corinthians tinha produzido. Para o segundo tempo, acho que aconteceu para o corintiano a melhor coisa que poderia acontecer, que foi aquele gol com 20 segundos, né? Aquele gol com 20 segundos acho que deu uma tranquilidade também, aquela coisa da tensão do relógio que vai avançando, nem aconteceu porque o primeiro gol do Memphis acaba dando essa tranquilidade, o Corinthians continuou melhor, chegou à marcação do seu gol. E depois disso, aí sim, acho que deu uma baixada de linha ali, deu até algum espaço para o Sport que poderia ter chegado ao empate no fim do jogo, mas no fim das contas, eu acho que, sobretudo por aqueles 25 minutos iniciais, a vitória do Corinthians, ela é justa, né? Foi o time quem produziu mais chances claras no jogo, principalmente, repito, por aqueles 25 minutos iniciais. Zé Elias, boa noite. E o jogo, Zé? Boa noite, Felipe, filho da dona Maria. Tá feliz ela? Virou o sobrenome dele, né? Tá feliz ela. Silas, boa noite. Ela ganhou hoje. Boa noite a todos. Ganhou hoje, né? Ontem, Ontem o time dela não jogou. Ah, tá. Então, ganhou hoje, né? Mas boa noite a todos. Eu concordo com o Jean, né? O Corinthians... Quem já não escutou aquela música, né? Ou aquela frase, né? O Corinthians para ganhar tem que ser sofrido. Né? Se não é sofrido, não é Corinthians. Não é o Corinthians. O Corinthians, nos primeiros 25 minutos, teve muitas oportunidades para matar o jogo. Não é só para matar o primeiro tempo, mas para matar o jogo, realmente. O Yuri Alberto, o Memphis. Aí não conseguiu fazer os gols, né, necessários. Aí o Sport encaixou a marcação, né? Porque o Sport entra... eu não sei se foi o Pepa, não sei se foram os jogadores que decidiram ali mudar a marcação ou se posicionarem daquele jeito, porque não parecia que tinha sido preparado para jogar contra o Corinthians, né? Um time totalmente perdido, com falta de confiança para jogar, errando demais na saída de bola. O Corinthians pressionando um pouquinho, eles não conseguiam sair jogando e entregavam a bola para o Corinthians. Aí depois que eles se acertaram, depois uns 25 minutos mais ou menos, começaram a sair, começaram a encontrar os espaços para chegar ao ataque. O Barleta acertando uma bola na trave, aí o Corinthians recua um pouco mais, até porque é impossível, né, você jogar o tempo todo em cima do teu adversário. E aí o Corinthians toma o gol, no segundo tempo volta... consegue o gol rapidamente, aí a torcida joga junto, o Corinthians começa a pressionar, consegue o segundo gol. E acho que o Corinthians tem um vício que vem desde a época lá do Tite, do Mano Menezes, do Carille. Faz o gol, consegue o resultado, volta, recua para esperar. Não consegue jogar em cima do time adversário para fazer o terceiro, para fazer o quarto, para matar o jogo. Não, recuou. Uma coisa interessante que eu vi, uma mudança de posicionamento tático, né? O Corinthians normalmente joga num 4-3-1-2, hoje com a ausência do Garro, com a ausência do Coronado, colocou um 4-4-2 muitas vezes, o Bidon aberto pela esquerda, o Romero aberto pela direita, o Carrillo e o Ranieri centralizados, mais o Carrillo e o Bidon com a bola nos pés, com liberdade para poder entrar por dentro e jogar, fazer essa bola chegar no Memphis. Mas no segundo tempo aí ele muda, aí ele volta no 4-3-3, né? Porque ele coloca o Alex Santana, o Maicon, aí deixa os 3 jogadores no meio campo, 3 atacantes, o Sport mexe, o Pepa mexe praticamente com todo o sistema tático, o Corinthians vai lá para trás, o time do Sport pressiona até o final, mas foi que o Memphis falou, né, no final do jogo, né? Importante eram os 3 pontos, ganhar era importante, depois vai acalmando, vai se ajeitando, não sabe quem vai ser o treinador, né? Quanto tempo o novo treinador deve chegar, quem será, como será o novo, o dia a dia, qual o posicionamento, qual é o
o que pensa esse novo treinador para as características do time do Corinthians. Então chega com mais tranquilidade, com uma vitória. E aí, Silas, tudo bem? Tudo bem, Felipe, Jean, Zé, um abraço, bom feriado de Páscoa para todo mundo aí, a gente aqui, né, no Batente, trabalhando. Claro. E eu vejo assim, na própria entrevista do Memphis ali, ele falando, estava orgulhoso do time, e ele hoje estava um chuta-chuta da estrela, hein? Porque chutou de direita, chutou de esquerda, o Yuri também, no primeiro momento, muitos chutes que nem foram até na meta, mas quando foi, o Kaique estava ali, conseguiu defender boas, né? Fez boas defesas também, mas ali 2 times, né, com a saída do seu treinador, o Corinthians, mas o Corinthians acostumado com pressão. O Corinthians o tempo todo é pressão, está acostumado com isso. E por outro lado o Sport, que a gente tem escutado e falado aqui, tem jogado bem, mas o resultado não entra. Hoje não jogou tão bem e o resultado não entrou novamente. Então, a gente viu na própria entrevista do Duqueiroz ali, já começa assim, no ar aquela preocupação de, cara, não adianta só jogar bem, tem momento que tem que ganhar. E foi o que o Corinthians fez. Depois de maus resultados, uma vitória agora, dá um pouco mais de tranquilidade. O Orlando aí, como interino, é um cara que conhece a casa, já está há bastante tempo, já tinha feito isso no São Paulo também outras vezes, categorias de base. E eu acho que mais importante até do que hoje, né, para o Corinthians jogar bem, era conseguir esses 3 pontos. Turma, vamos lá. O Sport vem com dificuldade. O Sport tem 1 ponto no Brasileiro, que foi obtido fora de casa contra o São Paulo na rodada 1. Mas é inevitável, agora há pouco tinha uma tarja falando, o Corinthians foi diferente. Óbvio que a discussão não é para falar no sentido de mudança no comando, olha, um novo sistema, uma revolução, mas houve algo de diferente ou não? É simplesmente o fato do Corinthians ter recebido um dos times que começou pior esse Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Zé falou mais ou menos disso quando ele fala das 2 linhas de 4, né? Que é algo que a gente já viu com o Ramon Dias, quando o Corinthians não tinha posse de bola, muitas vezes ele se fechava ali, ou ele, no momento de marcava com 2 linhas de 4, mas também, assim, não dá pra gente dizer que isso é uma revolução, e não dá nem pra querer uma revolução nesse momento, né, no primeiro jogo. Às vezes a gente sabe, né, que tem técnico, sobretudo o técnico interino, que, cara, o cara tem uma oportunidade, às vezes ele vai querer fazer uma coisa bem autoral e mudar tudo, e fazer uma revolução pra, de repente, pleitear a permanência, né? Porque se o técnico muda tudo em relação ao que o anterior estava fazendo... E dá certo. Mete 3, 4 gols, vão falar, opa, será que precisa mesmo de técnico? Aliás, eu queria até usar isso para um gancho que eu acho que é algo que a gente deveria discutir. Porque eu acho que você poderia ser a favor da demissão do Ramon Dias. Por acreditar que a coisa não ia evoluir, como o próprio Memphis me parece que acreditava na entrevista que ele deu, que gerou tanta polêmica, parênteses, aliás, importante, né, para o Memphis, acho que fazer esses 2 gols e garantir a vitória num jogo depois que o nome e a entrevista dele geram tanta repercussão. Ele estava com alguma coisa no pescoço, ou faz ou joga. Exatamente. Você viu que ele estava correndo pro lado direito, chutando. Exato. Né? É isso. Então, mas eu acho que, né, de repente, até ajudou essa reação que houve ali, essas discussões a respeito da postura dele. Mas, fechando parênteses, a única coisa que eu discuto é, você podia até ser a favor da demissão do Ramon Dias, entender que o Ramon Dias não tinha que continuar porque não vislumbrava uma evolução. E talvez eu mesmo não vislumbrasse. O que eu discuto muito, estando o Ramon Dias na condição que estava, é você fazer isso aparentemente sem ter nada engatilhado. Porque é a impressão que está me dando. A gente está falando muito do Dorival, mas ficou 1, 2, 3 dias ali... que demorou a pintar o nome do Dorival. O Dorival ainda não está certo, embora muita gente fale que vai acertar e em breve a gente deve ter esse anúncio. Mas a questão é, a gente já viu e tem visto cada vez mais recentemente muitos clubes demitirem um treinador e terem muita dificuldade para contratar um outro treinador. Não porque não tenha técnico no mercado, acho que existem técnicos importantes no mercado, mas que por um motivo ou outro têm dito não, né? Então a gente pega o Botafogo, campeão brasileiro, campeão sul-americano, esse time ficou sem treinador, contra a sua vontade, evidentemente, e o campeão brasileiro e sul-americano teve muita dificuldade para conseguir um outro técnico. Então, o Corinthians, que não vive um momento tão positivo do ponto de vista financeiro, do ponto de vista esportivo, do ponto de vista do que pode oferecer para o técnico,
poderia ter essa dificuldade também. Então, eu só discuto um pouco isso, assim, fazer esse movimento sem ter técnico já engatilhado, foi um movimento arriscado, tudo bem, pode dar tudo certo agora, se o Dorival de fato fechar, se as coisas forem bem com o Dorival, e não dá para ficar levando em consideração também hashtag de Twitter para decidir se você vai ou não contratar o técnico, porque já tem gente falando que isso está pegando muito ali na direção do Corinthians, né? A repercussão a negativa. favor ou contra? Isso, contra. Negativa, porque muito torcedor do Corinthians não quer o Dorival. Eu acho que a gente pode discutir o Dorival, se é bom ou se não é bom, mas assim, o que não dá é para você ter uma ideia de contratar um técnico e desistir desse técnico, ainda mais em se tratando de um nome desse patamar, desistir por causa da hashtag, né? É que o futebol brasileiro nos últimos anos tem se especializado nisso, né? Joga um nome, vê como que é como vai ser a reação aceitação ou não, aceitação, né? Se é bom, se não é bom, não foi boa, então não vamos contratar. Aí vem com aquela história, não, iremos conversar, vamos fazer uma entrevista, vamos ver o que ele pensa sobre futebol e tal, e aí depois partem para outro nome. Mas aí vale pegar, por exemplo, o caso do Inter, que quando era o Roger Machado especulado, parte da torcida do Inter não queria o Roger pela identificação ao Grêmio e tudo mais. Bancaram e a gente tá vendo que o trabalho é bem feito. Não estou falando que vai ganhar Libertadores, brasileiro e tudo mais, mas é um trabalho bem feito. Talvez, né, Felipe, que possa ter acontecido é o seguinte, procuraram o Dorival antes de demitir o Ramon. O Dorival falou, eu só converso com vocês. Sim. Porque o Dorival tem essa postura, né? Talvez o Dorival não conversa, mas talvez o empresário... Sim. Mas tudo bem, só de falar eu converso com vocês já é alguma coisa. Você já tem, aí os caras tomaram atitude, agora provavelmente estão conversando com o Dorival, talvez para acertar detalhes, porque onde a fumaça, há fogo. Né? E aí vai acertar ou não. Pelo que eu vi, já tem até o salário, já tem uma bufunfa ali bem alta, o salário para ele poder trabalhar no Corinthians com méritos, porque conseguiu chegar onde chegou ganhando título, sendo um treinador importante. Agora, eu acho que o questionamento o do Dorival a característica do jogo do Dorival se encaixaria com aquilo que se espera dos jogadores do Corinthians? O Dorival sempre construiu times técnicos, né? Times que jogavam bem. Será que isso vai casar no Corinthians? Talvez, eu acho que é essa dúvida dos torcedores que estão fazendo isso. Porque assim, como pessoa, eu acho que nenhuma torcida tem algo contra o Dorival. Exato. Ninguém. Porque o Dorival é uma pessoa do bem. Inclusive, acho que estava no São Paulo, não sei se estava no São Paulo, fez vários elogios à torcida corintiana em relação à importância deles dentro da partida e tal. Então, eu não vejo problemas em relação à pessoa, mas tem essa questão técnica que talvez os torcedores estão pensando nisso, né? Porque querem talvez uma característica diferente, um time mais brigador, um time mais parecido com o do Tite, ou porque o Tite também está no mercado, então estão fazendo lobby. Mas hoje o Corinthians tem um time técnico, É isso que eu ia falar. Vai passar pelo Memphis, vai passar pelo Carrijo, vai passar pelo Garro, vai passar por esses caras que são os caras. E a briga, ela fica por conta do Martínez, fica por conta do Ranieri, ela fica por conta do... O Alex Santana é um cara também que tecnicamente sabe jogar, né? E agora, o Corinthians não vai perder nunca essa característica de vulcão e de essa pressão o tempo todo e tal. Principalmente quando a coisa tá ruim, parece que eles crescem. Quem achou que na Colômbia ia conseguir um resultado lá? Todo mundo tá achando que ia ser 3, 4, 5-0 pelo que vinha jogando. Foi lá, jogou bem pra caramba. Quer dizer, então, tem para fazer. Agora, quando você olha pro Dorival separado, é um cara que parece que não casa com esse estilo Corinthians de se viver, né? Mas é o que você falou, Zé. O cara que ganhou coisa pra caramba e acho que é um dos primeiros pontos onde o pessoal olha. Agora, torcedor tem que ser torcedor. Deixa quem tem que decidir, seja Corinthians, São Paulo, onde for. O problema é quem decide virar torcedor, né? Isso é o grande problema. O problema é a pressão que eles exercem sobre quem tem a caneta com a tinta, e esse que tem a caneta com a tinta, até onde o cara, vou ceder a chefe de torcida, sei lá o que. Isso aí pra mim tá completamente errado. E tem uma coisa, Silas, que eu acho que é assim, eu até entendo, porque assim, não é que eu tô dizendo que está certo,
Mas o fato é que no Brasil os dirigentes se baseiam muito por pressão. Então técnicos são demitidos por pressão de torcida, eventualmente não são contratados por pressão de torcida. Eu até entendo que, eventualmente, se você tem uma ideia muito mirabolante, uma ideia... O dirigente pede até ajuda para os caras para demitir, Então, é verdade. Mandar o cara embora. Até para fazer pressão, a gente já viu casos assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você está tendo uma ideia muito... tapafúrdia, mas inovadora, uma coisa que ninguém está imaginando e tal, e você vê que aquilo ali gera uma repercussão absolutamente negativa, se você considerar que provavelmente depois de 3 derrotas você vai demitir aquele técnico que você está trazendo por conta da repercussão negativa, é melhor não contratar mesmo. Então, leve em conta a hashtag nesse momento. Agora, quando você fala de um técnico que o torcedor pode gostar ou pode não gostar, mas era o técnico da seleção brasileira até agora há pouco. É um técnico que fez 3 ótimos trabalhos nos últimos 3 clubes nos quais trabalhou. Então, esse cara, se você vai contratar... Você não vai ficar ouvindo hashtag para saber se você vai ou não trazer o Dorival Júnior. Cara, é o Dorival Júnior, então assim, é outra história. Até porque o Fabinho Soldado trabalhou com ele no Flamengo. Sim. Sabe como é o dia a dia, sabe como é a pessoa, sabe como é o trabalho. Mas é moda, né? No futebol brasileiro, os dirigentes acabam soltando isso ou vazando até de propósito para ver qual é a repercussão e depois tomarem as decisões. Deixa eu trazer um tema que vocês já passaram, mas que eu acho que é muito importante, que é o Memphis. A atuação no Memphis, os 2 gols, ainda mais correlacionando ao que ele disse, ao que foi trazido de informação pela Aline Nascimento do próprio vestiário, porque eu, quando ouço aquela entrevista, não estou falando que eu acho certo ou errado, mas me pareceu muito ligado há uma questão de comando técnico, mas, e você trouxe ontem aqui no Equipe F, né, Zé, a visão de jogador de uma declaração que, assim, que vestiário não gosta desse tipo de declaração, ou, se é para falar, que seja dentro do vestiário, olhando na cara dos colegas. Quanto essa atuação é importante para virar essa página e a declaração dele ficar realmente conectada ao Ramon Dias, que também já não está mais lá, e, ao mesmo tempo, quanto o Ramon Dias assistiu ao jogo hoje e falou... Ele correu mais hoje do que corria comigo. Se orientou muy bien, né? Como corria? A esquerda, centralizado, assim. Esse Memphis não havia comigo. Armou e partiu, ia jogar de 10, 9, 7, 11, 25, 30, jogou em toda parte. Não, eu acho que era importante ele... porque assim, ele tem consciência de tudo que ele falou e ele sabia que para hoje ele teria que correr mais. Para a partida de hoje tem que correr mais, tem que participar mais, tem que assumir esse papel de líder, quando ele dá essa entrevista, né? A liderança, olha, nós não evoluímos, nós fizemos isso. Então você está colocando no peito a medalha de líder. Sou um líder, eu estou falando pelo que eu tô vendo, que eu estou sentindo em campo. Mas só que nós vimos hoje um cara que participa mais do jogo, é um cara que joga pelo lado esquerdo, joga pelo lado direito, joga centralizado, ou seja, ele também ajudou a equipe do Corinthians a conseguir a vitória, porque ele sabia já que se ele não jogasse bem, a cobrança ia ser praticamente todo mundo iria, e aí, você falou, e aí não resolve no campo, e aí eu estou falando parte de vestiário. Você reclamou, você falou, mas só que aí no campo, e aí? Agora não, agora ele resolveu. Então o pessoal vai olhar, vai falar, beleza, tal. Eu vi depois muitas pessoas questionando, né, e quando algumas coisas que nós falamos aqui, como funciona, para explicar bem, né, para as pessoas entenderem, como é que funciona um vestiário de futebol. As declarações do que ele fez, ele poderia muito bem, o que acontece normalmente em momentos de crise, momentos de dificuldade, se faz uma reunião entre os jogadores e aí 2 ou 3, os capitães ou o capitão e mais 2 ou 3 falam assim, olha, e alguém tem alguma coisa para falar? E aí ele, olha, o time não segura a bola, eu preciso, na minha opinião, os jogadores mais experientes para segurarem um pouco mais a bola, para controlar mais o jogo, para ajudar tudo que ele falou dentro do vestiário, beleza. Porque ele ia falar, ele também ia escutar, ele também ia ser cobrado, ele também ia contra-argumentar tudo aquilo que acontece. Isso é como funciona o futebol, vestiário de futebol. Quando você vem a público e você faz críticas não só ao treinador, que aí é uma coisa pessoal, não gosto do treinador e eu vou atacar o treinador. Aí é uma coisa pessoal. Agora, quando você menciona que precisa contratar jogadores mais experientes para ensinar os mais jovens, quantos anos tem o Carrillo? Quantos anos tem o Martínez? Quantos anos tem o Anrileri? Quantos anos tem o Gustavo? Entendeu? Tem muitos jogadores mais velhos que fazem essa função.
Nós não temos equilíbrio, nós não conseguimos ter jogadores para equilibrar o jogo, fazer o tempo passar. Então, automaticamente você está fazendo críticas aos seus companheiros. Então, no vestiário, por isso que a Lili trouxe, que no vestiário não caiu bem, porque provavelmente alguém deve ter falado para ele, você está falando, entendeu? Você está nos criticando e tal. Então, automaticamente, hoje, vem na cabeça do jogador, olha, falei na quarta-feira e hoje eu tenho que mostrar para dar exemplo do que eu falei. Assim funciona o vestiário do futebol, assim funciona o dia a dia do futebol, porque se ele não fizesse isso, se ele tivesse ficado da forma como ele jogou nos últimos jogos, na Inhaca, que ele ficou lá nos 30 metros, provavelmente ele iria ser cobrado, provavelmente a própria torcida iria pegar no pé dele. Pô, você reclamou, você derrubou o treinador, né, que muitos colocaram esse rótulo nele, né? E você não corre, você não resolve o jogo. Então, hoje, acho que ele deu um exemplo. E aí você tem os outros jogadores que seguem, está correndo, vamos correr também. Mas acho que era natural essa resposta dele, porque provavelmente ele seria cobrado em campo também. O que vocês acharam do jogo dele? E além de dar um recado, internamente, deu um recado para a diretoria também, quando ele fala isso. Que precisa melhorar aqui, ali, agora. Você vê, a chegada do Angileri resolveu o problema da lateral esquerda. A chegada do Carrijo resolveu um dos problemas do meio-campo, né? Ele mesmo. Quer dizer, tudo bem, o Garro está machucado. Agora, eu vi também ali, não sei se vocês viram também, ele estava chutando para gol de tudo quanto era jeito, ou seja, assumindo uma responsabilidade, fez um lançamento de 3 dedos na direita e foi para dentro da área, ou seja, buscando o jogo. Agora, teve muito braço levantado também, quando a bola não chegou, hein? O Romero passa na esquerda ali, ele traz para dentro, chuta no gol, chuta para fora. O Romero, uma coisa é você fazer assim, tava aqui, outra coisa é você ficar. Ou seja, você tá jogando para a torcida, fala, esse cara... Agora, por outro lado, a gente falava com o Jean ali antes da gente entrar. Você prefere um jogador da categoria dele, com a moral que ele tem, o status que ele atingiu, de Copa do Mundo, de seleção holandesa e tudo, venha para cá, ganhando o que ele está ganhando, que fica de boa, vou fazer a minha parte e dane, porque ele se garante. Assim como o Gustavo Quinteiros, técnico do Grêmio. Teve uma discussão com o Guerra, o presidente, que ele precisava de defesa, cara. Foi mandado embora e a defesa não chegou. Então, ou seja, problema para ele que foi mandado embora, trabalho curto, problema para o Grêmio que tem uma multa rescisória em cima para pagar. No caso aqui do Memphis, que é o que a gente está falando, assim, é um cara que poderia falar, vou fazer o meu, ganho grana pra caramba, tô feliz e tal. A torcida do Corinthians, ele não ia fazer isso. Com a torcida do Corinthians, ele não ia chegar, sentar, ficar direitinho. Aqui tá bom, não correr. Não é assim. Mas não é o perfil dele, jogo, né, Zé? Mas no jogo da UCV lá, ele recebeu um recadinho, não precisou nem... os torcedores não precisaram nem falar para ele. Só olhos nos olhos, assim, ele já entendeu que a situação não era boa e que ele precisava correr. Existem determinados movimentos em determinados clubes que você não consegue fazer isso. Por exemplo, Corinthians, eu acho que a torcida não iria aceitar esse tipo de situação. Você vem aqui e a torcida percebe a má vontade, não, tá bom, vou dar 2 passezinhos aqui, 3 passezinhos ali. Eu acho que ele não iria conseguir fazer isso, até porque a cobrança seria muito, muito grande, porque quando ele chega, o Corinthians estava em zona de rebaixamento. É bom lembrar que ele foi cobrado já bastante na semifinal, aquele período de semifinal do Campeonato Paulista. Ele é um dos melhores no jogo das quartas de final. Aí já começa um burburinho sobre, não está correndo, não está se esforçando, não está se dedicando e tudo mais. Agora, eu acho que pelo tamanho que ele tem e pela qualidade, como disse o Silas, ele sabe que entrega. E aí eu acho que ele fica tranquilo em relação a isso. Ele sabe a capacidade que ele tem e aí por isso ele fala as coisas do jeito como ele falou. Existe também uma diferença cultural, acho que é de falar certas coisas mais abertamente, né? Aqui o jogador é muito ressabiado muitas vezes em falar qualquer coisa. E óbvio que essa diferença cultural muitas vezes pode causar conflitos. A gente vê os técnicos portugueses que agora estão se tornando quase que o padrão no futebol brasileiro, mas eles têm uma oratória, uma retórica ali que é diferente da retórica dos técnicos brasileiros. E aí não estou entrando em mérito se é certo, se é errado, se é bom ou se é ruim. É diferente e causa um certo ruído.